Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Internautas, sejam todos bem-vindos a mais essa palestra virtual do nosso Centro Espírita. Para a noite de hoje, nós vamos ter o nosso irmão Taua Gomes, mas antes vamos pedir a nossa irmã Regina para fazer a prece inicial, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, equipe espiritual que se faz presente, estamos agradecidos por mais essa oportunidade para o ensinamento, que possamos conseguir aprender e depois colocarmos em prática tudo aquilo que estará aqui presente. Que aqueles irmãos que se encontram no plano espiritual receba também esse ensinamento como um gesto de amor. Passo a palavra a nosso irmão Douglas para dar o mesmo para iniciar da noite de hoje. Assim, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, para iniciarmos a nossa 96ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje nós teremos o nosso irmão Taua Gomes, uma palestra com o tema A Conquista de Si Mesmo. Uma verdadeira viagem para o nosso interior com o objetivo da transformação da nossa vida para melhor. Seja bem-vindo novamente à nossa casa, Taua. Uma ótima palestra para todos nós. Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro. É com muita alegria e satisfação que aqui estamos para mais uma divulgação da doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende na intimidade do meu coração, e meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está nesse banquete de luz, nesse mundo de provas e expiações, o qual todos nós estamos agradecidos a Deus por termos escolhido esse momento exato para aqui estar, nesse momento de chamamento interior, dessa viagem interior. E a nossa palavra de hoje é justamente a conquista de si mesmo. E esse momento é muito fecundo para todos nós, quando a pandemia para todo mundo, para as pessoas, para que cada um de nós façamos essa viagem interior. Eu trago um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, onde somos um trabalhador voluntário com muita alegria nessa casa maravilhosa, conforme Casa Irmã, caminhando para Jesus. Então, meus irmãos, que possamos dar início a esse momento glorioso da nossa vida, de falar sobre esse chamamento que Deus nos faz a cada um de nós. Nesse momento onde nós estamos precisando dar uma parada diante de nós mesmos, nos olhar de dentro para fora, para que assim a gente possa, aos poucos, burilar nossa alma, fortalecer nossas vidas, para que assim nós possamos caminhar nesse mundo tão difícil que todos nós estamos atravessando agora, nesse momento. Então, eu peço licença a vocês para poder compartilhar nosso computador com a mensagem de hoje, que nós vamos agora dar início, né? A mensagem do dia de hoje, que é o assunto de hoje, nós vamos agora, peço licença a vocês, para que a gente possa começar a conquista de si mesmo.
A conquista de si mesmo é, como nós estávamos falando, essa viagem interior que nós devemos fazer a todo momento, parar, pensar e perguntar: o que faço aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que tanto sofrimento na Terra? Por que tantas desigualdades? E a doutrina espírita, com seu caráter científico, vem no momento exato trazer a mensagem de Deus, com sua capacidade da ciência espiritual, ajudando a ciência materialista nesse momento de grande salto que todos nós estamos dando da compreensão humana. Nós vemos os cientistas hoje, verdadeiros apóstolos, debruçados pelas experiências científicas, como verdadeiros apóstolos do Cristo, trazendo toda a mensagem que a doutrina espírita vem trazendo há mais de 163 anos, a respeito do pensamento, a respeito da responsabilidade de cada um de nós, de conduzir nossas vidas, porque a partir do momento que nosso pensamento gera situações positivas na nossa vida, nós vamos construindo realmente esse ser interior, o qual todos nós viemos aqui para burilar em mais uma encarnação aqui na vida. Então, nesse momento, nós vemos, Mahatma Gandhi já estabeleceu que se um único homem atingisse o amor pleno, bastaria para neutralizar o ódio de milhões de pessoas. E Mahatma Gandhi foi um exemplo de tudo isso. Esta mesma frase que ele fala é a vida de Mahatma Gandhi. Ele, jovem ainda, recém-formado naquele trem, no seu país, e ali ele senta confortavelmente no vagão, observando a paisagem, chega um guarda e diz: o senhor não pode estar sentado aí nesse vagão. Apontou para uma placa onde dizia que pessoas de cor de pele diferente não poderiam estar ali naquele vagão, que ele se retirasse para ir para um vagão de pessoas da cor dele. E naquele momento, aquele jovem advogado levanta, tira do seu bolso o bilhete pago do trem e diz: não, eu sou um cidadão desse país e tenho direito, paguei, minha passagem está aqui. Mas o guarda literalmente o expulsou do trem. Aliás, o jogou para fora do trem. E naquele dia, Mahatma Gandhi, conforme ele diz, quando o homem atinge o verdadeiro sentido do amor, da vida, ele pode neutralizar o ódio de milhões de pessoas. E ele neutralizou o ódio daquele homem, vendo aquele trem embora, limpando a poeira, porque ele tinha caído literalmente do trem. Ele fez aquela promessa a ele mesmo de conquistar a paz dentro do coração e levar a paz para o povo do seu país, e assim fez. Então, nós estamos vendo que a todo momento situações na vida da gente inesperadas mudam o rumo da nossa vida. Nós estamos felizes, alegres, nós estamos planejando a nossa felicidade, e quando tudo parecia dar certo, algo errado acontece, situações fatídicas acontecem, mudando nossa realidade, e nós passamos da água para o vinho no instante só da vida. E quantas vezes acontece na vida de cada um de nós? E em segundos nossos sonhos se tornam um grande pesadelo. Nós passamos por isso naturalmente em mundos de provas e expiações, e isso é o dia a dia de cada um de nós, não é novidade isso que eu estou falando para vocês. Porque todos nós passamos por isso, nossos sonhos se transformam em pesadelo, no piscar de olho todo dia. Como é que se transforma? A morte de uma pessoa amada. Quantas pessoas estão sendo, agora nesse momento, passando por essa situação de a perda de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe? Nós estamos vendo a quantidade de pessoas. Eu, particularmente, perdi vários amigos agora com essa situação. Eu que estou no grupo de risco também fico fazendo essa viagem interior. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que eu vou também? Porque eu acho, se essa pandemia passar aqui na minha rua, basta isso para mim ter grandes possibilidades de voltar para a nossa casa espiritual, devido às minhas dificuldades por ser
ter problemas de coração, diabetes e outras coisas mais. E assim é a vida. Nós estamos felizes, de repente, o resultado de um exame que nos revela uma doença incurável. Aquela doença incurável que a gente fica desmantelado diante daquela situação. O doutor Deepak Chopra, ele diz que atendia seus pacientes e todos os dias chegava uma senhora, aliás, uma vez por mês chegava uma senhora e dizia: doutor, eu estou com câncer. Doutor, eu tenho câncer. E ele dizia: calma, senhora, vamos fazer os exames. Por que a senhora tem câncer? Não, eu tenho câncer, doutor. Ele fazia uma bateria de exames e no final ele mostrava: está vendo, senhora? A senhora está equivocada. O seu diagnóstico não coincide com os exames. A senhora não tem câncer. E ela dizia: doutor, veja bem, tem certeza? Olhe bem, tem certeza? E era assim todos os anos essa senhora chegava. No 15º ano, quando ela chega, diz: doutor, estou com câncer. E ele, mais uma vez, faz uma bateria de exame. E naquele dia, realmente fatídico, ela estava realmente, os exames acusavam sangue. E ela disse: eu não disse, doutor, eu não disse, há 15 anos eu venho dizendo ao senhor que eu tenho câncer e o senhor não acredita. Então o doutor Deepak Chopra disse que aquela mulher era o que ela mais queria, ter um câncer. E os neurocientistas hoje mostram que o nosso pensamento realmente é fundamental para que nós possamos ter a saúde plena, a nossa felicidade de viver. Então nós vemos um prejuízo financeiro. A água vai pelo ralo, vai todo mundo embora. Conheço pessoas que tiraram a vida por isso. Um jovem empresário aqui em Recife, ele começou a ter problemas financeiros e ele resolveu tirar da capa da sua vida. Isso eu assisti de perto uma situação dessa, porque não tinha a doutrina espírita, com certeza, para mostrar o grande equívoco de tirar sua própria vida por conta de um prejuízo financeiro. Então, a doutrina espírita vem nos conduzindo para essa mudança de si mesmo, essa doutrinação que nós vamos fazendo a nós próprios, todos os dias, fazendo aquela viagem interior, e vamos transformando nossos medos, transformando nossos vícios em virtudes, porque esta é a proposta da doutrina espírita, a transformação da humanidade aqui na Terra. Então, nós estamos vendo que, em cima de todos esses fatores, talvez o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele tinha esse pensamento a respeito dessa viagem interior que nós devemos fazer. E ele dizia: uma vida, para ser digna, deve ter um objetivo psicológico. O Dr. Viktor Frankl já achava que nós deveríamos traçar metas, olhar diante do espelho e perguntar a si mesmo: o que é que falta na nossa vida para que a gente possa ter uma felicidade plena, para que a gente possa resolver aquele problema? E ele disse que nós, quando fazemos isso, colocamos uma atitude digna na nossa vida, de ter um objetivo, nós vamos ter que ter um objetivo para que mude a nossa vida, para que a gente tenha mais dignidade. A criatura humana, segundo ele, que não dispõe de um objetivo para lutar, simplesmente vegeta. E aquelas pessoas que vegetam vão ser um peso na sociedade. Nós vemos quantas pessoas são peso na sociedade por falta de uma busca interior, por falta de um projeto de vida, por falta de fazer aquela viagem interior, porque o homem foi à Lua, o homem foi a Marte, o homem faz viagens maravilhosas nas artérias pequenas dentro do nosso corpo físico, com câmeras que vai vendo as obstruções nas nossas veias, como nós sabemos que existe hoje na medicina, mas o homem não fez a grande viagem que Paulo de Tarso nos convida há tanto tempo, e a doutrina espírita, e Jesus, essa viagem de dentro para fora, fazer essa busca de si mesmo, para que a gente possa não ser um peso na sociedade e ser feliz. O Dr. Viktor Frankl foi um sobrevivente dos campos de extermínio judeu,
E assim passou a buscar o sentido da sua vida. Então ele colocou uma meta na vida dele. Qual é o sentido da minha vida? Ele perguntava. Será que ela está reduzida aos sentidos primitivos, básicos, comer, dormir, procriar? Será que somente isso satisfaz a vida de um homem? E onde é que fica a inteligência? Onde é que fica os outros sentimentos que nós temos? A lógica, a razão, as ideias. Como é que nós vamos viver sem ter um projeto de vida nesses campos? Na nossa vida religiosa, na nossa vida material e na nossa vida psicológica. Então, a sabedoria, a ética, o conhecimento, o discernimento, tudo isso requer um estudo constante de cada um de nós. E é justamente isso que a doutrina espírita está fazendo para transformar as pessoas. A doutrina espírita, ela nos impacta de repente quando nós vemos aquele chamamento de Jesus dentro de uma linguagem que bate em sincronia com cada um de nós. Nós vamos vendo a necessidade dessa transformação que nós vamos fazer. E é justamente o que Vitor Frankl falava, é a proposta da doutrina espírita para cada um de nós nesse momento difícil. E o Vitor Frankl, depois de ter passado por campos de extermínio, onde foram assassinados 1.200.000 pessoas em apenas 5 anos, ele todos os dias esperava morrer naquela situação. E dali ele saiu naquela situação e escreveu uma grande obra para ele, que retrata realmente a sua própria vida. Ele estabeleceu como meta de sua vida a sobrevivência e passou a oferecer à humanidade situações melhores para que a gente saísse desse casulo que nós vivemos, dessas encarnações sucessivas, sempre nos mesmos erros, nos mesmos vícios, para denunciar o nazismo, tornando-se Vitor Frankl um dos pais da psiquiatria do século passado. Ele criou, foi o pai da logoterapia, que até hoje, na ciência moderna, a medicina estuda, que é a ciência que estuda o confronto do paciente com o sentido de sua vida. Então, essa busca de Vitor Frankl, todos os dias traçando meta, ele começou a fazer um confronto com ele mesmo, assim como Santo Agostinho nos convida a fazer no Evangelho. Todas as noites ele fazia isso. Ao deitar, ele fazia uma retrospectiva de tudo que ele tinha feito durante o dia, e ali ele começava a ver o que é que faria no dia seguinte para mudar. Ou seja, essa viagem interior, a ciência que estuda o confronto do paciente consigo mesmo, é eu em busca de mim mesmo. Eu caminhar e me encontrar nessa situação e dar a mão a mim mesmo, e sair desse fosso, a minha mão me tirar daquele homem velho que me levava para o sofrimento, para as dificuldades. Vitor Frankl, mais tarde, sintetizou a sua vida, conforme nós falamos ainda há pouco, numa obra fantástica, O Sentido da Vida, que retrata tudo isso que nós estamos vendo. A conquista de si mesmo vem também através do trabalho magnífico de outros homens, como Carl Gustav Jung, justamente o mesmo pensamento de Vitor Frankl. Ele vem dizer, afirmava que a nossa vida deveria ter um objetivo, e esse objetivo deveria ser nobre. O objetivo da nossa vida deve ser de natureza nobre, pois, se assim não for, ou se assim for, produziremos organicamente reações que nos levam a ter bravura e coragem para construir uma sociedade mais justa e feliz, segundo nosso querido psiquiatra, psicólogo, que nós conhecemos, Jung, trazendo essa mensagem. E ele diz mais, ele fala realmente sobre esse novo horizonte, revelando que somos autores da nossa própria vida. Allan Kardec nos diz isso também, que nós construímos nossa felicidade e nossa infelicidade. E hoje os neurocientistas também falam a mesma coisa.
Há uma unidade de pensamento, por isso a doutrina espírita veio no momento certo. Quando o homem atinge, através da ciência, a compreensão, conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos vendo a transformação. Toda mudança causa um efeito em cada um de nós. Conhecereis a verdade vos transformará. Então, nós vamos transformando nossos hábitos de acordo com o conhecimento que vai ampliando nossa mente. Os atos que praticamos ficam registrados em nosso inconsciente profundo e mais tarde brotam como inconsciente coletivo, que já trata disso muito bem Jung, e também o inconsciente de cada um de nós. Tudo está armazenado dentro de nós, no nosso inconsciente, e vai brotar em situações, ou seja, lei de causa e efeito que nós conhecemos tão bem na doutrina espírita. Então, este momento é fecundo na vida de cada um de nós. Nosso cérebro, esta máquina maravilhosa que nós vemos, é através deste combate íntimo que realizamos entre o bem e o mal, todos os dias na nossa cabeça, esse no nosso coração, na intimidade do nosso ser, nós vamos fazendo a grande mudança dentro de nós. Fazendo a viagem interior que nos habilita a mudar de dentro para fora. E aí nós estamos vendo o caminho traçado para que a gente possa ter a felicidade. E não vamos encontrar a felicidade fora de cada um de nós. A felicidade na qual atingiremos o estado de plenitude interior, graças a essa busca que nós estamos fazendo, com o auxílio da ciência, com o auxílio de todos que estão nos trazendo o conhecimento da doutrina espírita. Carl Gustav Jung diz que o homem mais perfeito do mundo foi Jesus Cristo, que atingiu a individuação, o estado luminoso, a plenitude. Não só Carl Gustav Jung fala sobre Jesus, mas nós vemos tantos outros seres na Terra dizer que Jesus é um divisor de água. Antes de Jesus e depois de Jesus, a humanidade hoje se apresenta. Jesus é um tratado de ciência, segundo a doutora Hannah Wolff, ela num evento em Frankfurt, onde mais de 200 médicos, psicólogos, psiquiatras, um evento de saúde, a doutora Hannah Wolff, que já é desencarnada, desencarnou anos atrás, ela era uma das palestrantes daquele evento maravilhoso sobre a saúde. E ela convidou, antes da sua palestra, a todos aqueles cientistas que ali estavam, médicos, a perguntar o que é que achavam de Jesus, que Jesus era realmente um psicoterapeuta mais sublime na Terra. E houve um impacto naquela multidão de médicos que ali estava, dizendo, essa senhora está equivocada, porque nós estamos num evento científico, não é um evento religioso. E a doutora Hannah Wolff, ela, de maneira magistral, ela diz, Jesus foi e é o maior terapeuta que o mundo já conheceu na Terra. Ela diz que fazia experiências com seus pacientes, através do Sermão do Monte de Jesus, tirando dali, colhendo frases de Jesus, as parábolas de Jesus, e o tratamento para seus pacientes era levar para casa aquelas parábolas de Jesus, meditar, fazer essa viagem interior, a busca de si mesmo, através daquele chamamento do Cristo. E grandes transformações a doutora Hannah Wolff realizou nos seus pacientes, tirando muitos deles da depressão, tirando ele de transtornos bipolares, tirando ele do medo, da angústia, e ali, através das palavras de Jesus, era naquele evento em Frankfurt, ela diz que Jesus foi o maior terapeuta do mundo. E quem é que tem dúvida disso, meus irmãos? Nós, espíritas, temos a certeza que Jesus é o maior terapeuta. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e desesperados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e é suave. Então, Jesus nos convida
a todos nós, assim como aquela mulher hemorraica que ela viu na sua fé, busca no meio da multidão, toca nas vestes de Jesus. E ali se desprende do coração de Jesus a virtude. E ele diz: quem me tocou? E naquele momento, aquela mulher que foi em busca de si mesmo, a força interior da fé que ela tinha, e foi em busca do Cristo Jesus, que é o maior terapeuta que nós podemos ter aqui na Terra. Então, os neurocientistas comprovam o valor do pensamento positivo. Nós sabemos que nós temos mais de 100 trilhões de células, todos nós, todas aguardando um sentimento de gratidão de cada um de nós. E os neurocientistas falam a respeito da gratidão. O sentimento de gratidão realiza transformações profundas em nosso corpo e em nossa alma. E qual é a proposta de Jesus, se não a gratidão? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus diz. E qual é a proposta dos neurocientistas semelhante a de Jesus? Abra o vosso coração enquanto é tempo. Perdoem uns aos outros. Tenha gratidão, porque se você não abrir o coração, literalmente um cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Segundo o doutor Deepak Chopra, um médico que vem trazendo como verdadeiro apóstolo de Deus a importância da maneira de pensar, porque nós sabemos que a gratidão ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse sistema de recompensa, o que é que acontece? Quando nós vibramos com gratidão dentro do nosso coração, do nosso ser, gratidão sincera, nós acionamos justamente dentro do nosso cérebro esse sistema de recompensa. E ele é o responsável para introduzir serotonina, noradrenalina, dopamina na nossa corrente sanguínea. Ele que vai dar um comando, esse sistema de recompensa dá um comando para nossas glândulas endócrinas, para espalhar na corrente sanguínea, para mais de 100 trilhões de células, para dar o início de virtude no nosso corpo, no nosso organismo, se o nosso pensamento for de amor, for de gratidão. Vejam só como Jesus tinha razão. Vejam só como a doutrina espírita vem trazendo de forma a fé raciocinada: conhecereis a verdade vos libertará. O sentimento de gratidão libera dopaminas e ocitocinas, que nos estimulam o bem-estar, o prazer, a coragem e a paz interior. Quem diz isso não são os espíritos, mas são os médicos hoje na Terra. Os espíritos já falam há muito tempo sobre isso, que nós transformamos nossa vida com a maneira de pensar. E qual é o melhor caminho para que nós possamos nos transformar, se não fazendo a busca de nós mesmos, a busca de si mesmo. Esse é o caminho que a doutrina espírita nos convida, meus irmãos. E feliz daquele que busca a si mesmo. Deixar de buscar os outros, de olhar a vida dos outros, de buscar o argueiro no olho do outro e se preocupar com a trave que trazemos nos nossos olhos todos os dias. Em nosso corpo, como nós já falamos, mais de 100 trilhões de células atendem os comandos da nossa alma. Então, nós estamos vendo, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, e a todo momento nos leva a transtornos psicológicos, nos leva ao pânico, nos leva ao medo, e nós sabemos que essas situações vai ocorrer transformações físicas em cada um de nós. Eventos físicos são iniciados de acordo com o medo da pandemia, com o medo das coisas. Então, nós somos abençoados, porque os Espíritos vêm nos anunciar o entardecer de uma aurora maravilhosa, de luzes brilhantes que estão caindo sobre nossas cabeças, que nós devemos olhar e admirar essas luzes multicoloridas que estão caindo, de pensamentos nobres que estamos recebendo todos os dias na Terra, através da doutrina espírita, através das religiões, através da ciência, através das pessoas, dos homens de bem, que nos trazem a mensagem de Deus, porque Deus está no coração de cada um de nós. Deus fala através dos homens.
conforme nós escutamos agora dos nossos entes queridos que já se foram, aquela voz interior, tem calma diante disso, isso vai passar, eu estou vivo. Quantos parentes nossos já veio nos dizer sobre isso? Certa vez minha mãe disse, numa reunião mediúnica, e agora, meu filho, estás feliz? Eu vou pedir licença para fechar aqui, que está um barulho aqui, um minutinho só. Fecha aí, por favor. O pessoal está fazendo panelaço aqui agora, infelizmente, nessa hora. Vejam só o transtorno da pessoa, pegar uma panela e fazer panelaço nesse momento. Isso aí vai levar a uma perturbação, com certeza está levando para cada um de nós. Questões políticas, questões de ideologias. Nós vemos os ensinamentos dos Espíritos, dos apóstolos de Jesus, dizendo que quando nós estivéssemos vendo pessoas se levantarem contra as pessoas, reinos contra reinos, quando nós estivéssemos vendo a peste, doenças, nós estaríamos apenas no começo. Vejam só como tudo se encaixa. São milhões de anos, bilhões de informações, anunciando todo esse momento que nós estamos vivendo agora. Ao ponto de nós estarmos na nossa casa, na nossa sala, não poder falar por conta do panelaço que estão falando aí, não sei nem porquê, nem quero tomar partido sobre isso. Então, a Terra ainda continua um mundo de provas e expiações para todos nós. A vida se transforma a cada segundo, como da água para o vinho. Todos nós devemos estar atentos sobre isso. E Divaldo Franco narra de uma forma belíssima um acontecimento verídico que aconteceu. Ele vem nos trazer, né, uma palestra que ele faz, uma história real, comovedora, que serve justamente para essa questão de conhecer a si mesmo, de buscar dentro de cada um de nós as respostas para cada um de nós. Ele trata nessa palestra que nós assistimos alguns meses atrás, a história do jornalista, escritor, pastor da igreja anglicana na Califórnia, o pastor James Piker. É uma história fantástica, real, que aconteceu. Esse pastor hoje é desencarnado. E vejam que história verídica maravilhosa. Ele, domingo, no púlpito da sua igreja na Califórnia, ele terminava aquele discurso que ele tinha feito naquele momento para trazer a mensagem imorredora do Evangelho de Jesus. Quando chega para ele, ali no púlpito mesmo, um telegrama, daquele telegrama cifrado, aquele que vem escrito urgentíssimo. Ele olha aquele telegrama, termina sua palestra no domingo pela manhã, na Califórnia, desce do púlpito e vai rasgando aquele papel para ver, estava escrito: venha urgente, seu filho suicidou-se. O seu filho que morava em Nova York tinha se suicidado. O pastor toma um susto porque ele estava feliz, falando da vida, falando do Evangelho de Jesus, e ali fica impactado diante daquela notícia: venha que seu filho suicidou-se, venha urgente. E ali naquela manhã mesmo, ele com sua esposa parte num voo rumo a Nova York, 6 horas no fuso horário, ele viajava e pensando na poltrona do avião. Mas por que, Jim? Por que você fez isso, meu filho? E ali naquele momento eu vou tirar aqui e voltar para a gente conversar a nossa história, como nós estávamos falando. Então, naquele momento, ele dizia: por que, Jim, você tirou sua vida, meu filho? E chegando lá naquele velório, foi quando ele viu que o seu filho realmente havia se suicidado. E ele ali naquele velório com a sua esposa, sozinho, aguardando o momento, 2 dias passaria ali para a cremação do corpo do seu filho, e ele matutando, perguntando, fazendo aquela viagem interior: mas se meu filho tirou a vida, com certeza, ele vai para o inferno, porque a minha religião diz inferno ou céu, e com certeza ele está indo
para o inferno. E naquele momento, ele pergunta a ele mesmo: por que, Deus? Por que tu fizeste isso comigo? Meu único filho, eu vivo para a minha igreja, eu vivo para o meu filho. E foi quando ele pensou, lembrando-se que certa vez seu filho Jim estava no colégio, numa reunião de escoteiros, num acampamento, e o chefe dos escoteiros liga para ele, para o pastor James Pike, e diz: venha buscar seu filho, que ele está totalmente drogado. Foi quando o pastor volta para saber e buscar seu filho. E quando vem angustiado com aquilo, olha para o seu filho que já estava melhor, diz: por que você está usando droga, Jim? Por que, meu filho? Por que você está fazendo isso? E o filho olha para ele: mas pai, eu não uso droga. Eu usei apenas um baseado. E sem querer acontecer isso, é uma prova que eu não uso droga, que eu estou desse jeito, passando mal. Me convidaram, perguntaram: você não é homem? Você não é homem? E eu quis, meu pai, mostrar que era homem. Eu não uso droga. E ali o pai acreditou nas mentiras do filho, porque nós, pai, acreditamos nas mentiras dos nossos filhos. Mas os nossos filhos não acreditam na nossa verdade. E ali ele meditava naquele momento. Foi quando, alguns meses depois, o próprio Jim chega para ele e diz: papai, realmente agora eu estou usando droga, me ajude, papai. As pessoas que estão me vendendo droga, os traficantes estão me acusando, querendo me assassinar, porque eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida. E o pai, mais uma vez, a vida se transforma, leva ele para dentro de si mesmo para saber o que fazer com seu filho. Toma um susto, vai na igreja e pede para ter umas férias. A igreja coloca o seu filho e o pastor em Londres, permitindo que lá em Londres ele ocupe um apartamento da igreja, onde lá ele passou 6 meses se tratando, fazendo a cura do seu vício, deixando de usar a droga, fazendo um tratamento médico, e 6 meses depois, Jim estava curado e diz: papai, vamos voltar agora. E o pastor James Pike, ele, quando ia voltar para a sua cidade, Califórnia, o seu filho diz: papai, eu não quero voltar para a Califórnia. Eu estou numa situação difícil, não quero me reencontrar com meus amigos, nem com os traficantes. Eu quero ir para Nova York. Me dê essa chance, papai. Eu quero estudar lá, quero mudar o rumo da minha vida. Eu conheço a verdade me libertou, papai. Me deixa. E ali o seu pai concedeu mais uma vez, o seu filho foi para Nova York e o seu pai volta às suas atividades na Califórnia. E foi aí que aconteceu a grande tragédia. Seu filho, lá em Nova York, tirou sua própria vida. E ali ele estava diante daquele velório, volta para a Califórnia com as cinzas do seu filho debaixo do braço. E chega na igreja, ele que era um homem honesto, um homem sério, diz na sua igreja que não tinha mais condição de continuar como pastor, porque ele não mais acreditava em Deus, porque ele dedicava a vida dele a Deus, a Jesus, ao seu filho, à sua família, e uma tragédia tinha acontecido com ele. Essa viagem interior que ele começou a fazer, porque ele não estava mais compreendendo a si mesmo. E ali ele busca, a igreja oferece mais uma vez umas férias ao pastor James Pike. E, coincidentemente, ele volta justamente para o apartamento onde ele passou 6 meses em Londres com seu filho, se tratando das drogas. Quando ele chega, no dia seguinte, ele toma um susto, que ele vê os cartões postais do seu filho ali. Estava direcionado para ele, dizendo: papai, me ajude, papai, eu estou usando droga, papai. O filho já há muito tempo usava droga e mentia para o pai. Aí foi que o pastor James Pike passou a viver um parafuso na sua vida. E naquela manhã seguinte, a sua secretária, que ele levou, uma secretária, a senhorita Bergman, e um pastor, jovem pastor, para fazer as pregações dele, porque ele não se achava em condições de fazer mais nenhuma prece, por conta dessa tragédia que aconteceu na sua vida. Foi quando a senhorita Bergman acorda no café da manhã,
lá em Londres, no apartamento que eles estavam, e a sua franjinha estava queimada a fogo, mulher vaidosa, e observaram, a sua franjinha está queimada. E ela foi no espelho, tomou um susto, e botou, ajeitou, porque toda mulher vaidosa cuida da sua franjinha. E, de repente, no outro dia, a outra franja queimada. As duas franjinhas foram pelo ralo naquela situação, e todos disseram, é coisa do demônio. E aquele pastor amigo que foi com ele disse, não, isso é coisa do demônio. Vamos, eu conheço uma senhora aqui em Londres, uma amiga minha, que era parapsicóloga, e ela vai resolver isso, é algum morto que está querendo se comunicar com você. E o pastor James Pike passa a ter uma confusão na sua mente. E o pastor amigo dele, liga para essa senhora, a Emma Truick, uma das médiuns mais conhecidas que viveu em Londres. Naquela época, em 1986, foi contactada com ela, e o pastor James Pike marcou uma audiência com essa parapsicóloga médium, a senhora Emma Truick, nesse momento. Mas o pastor estava numa confusão muito grande na sua cabeça. Como é que eu, dizia ele, um pastor vai buscar uma médium? Que médium? O que é médium? Quando ele chegou no sábado, na frente do apartamento, que ele tocou na campainha, ele já imaginou. Quando abrir a porta, eu vou ver galinha preta, cabra, bode e tantas coisas mais, farofa e aguardente. Porque as pessoas acham realmente que isso é o espiritismo, que isso é, sem aqui falar mal de religião nenhuma, mas apenas o preconceito do pastor que nós queríamos enfatizar aqui nesse momento. Mas quando a porta abriu, era uma senhora equilibrada. A senhora Emma Truick, uma mulher muito distinta, e disse, é o pastor James Pike? Sim, pode entrar. E ele entrou, viu que era uma casa normal, não tinha nada. E ela convidou para ir para a mesa de reuniões, e ele disse, não, agora eu vou ver alguma coisa. Mas quando entra, era uma sala simples, como qualquer uma da nossa. Copos com água na mesa, a toalha tranquila, e ela senta diante dele e diz, pastor, o senhor sabe fazer uma oração? Perguntou a ele. E ele ficou indignado, mas como me pergunta isso? Eu sou um pastor evangélico, sei fazer minha oração, embora faz muito tempo que eu não consigo orar. Eu quero saber se o senhor faz uma oração, pode fazer oração. E o pastor, naquele momento, depois da tragédia do seu filho ter se suicidado, ele passou a fazer a prece depois de tanta dificuldade. Foi quando ele fechou os olhos e vai agradecer a Deus. E naquele silêncio, agradecendo a Deus, de repente uma voz surge e ele abre os olhos e toma um susto. Papai, papai, sou eu, Jim, seu filho, papai. O pastor toma um susto, se arrepia da cabeça aos pés. Olha aquela média, a senhorita Emma Truick, que estava transfigurada. Da sua boca uma baba caía, os olhos fora de órbita, a voz rouca, o sotaque do seu próprio filho, dizendo, papai, papai, eu não morri, papai. Eu estou vivo, meu pai. Eu não queria morrer. Eu tomei um calmante e não conseguia adormecer, e tomei outro, e assim perdi a noção. E quando eu despertei, papai, eu estava fora do meu corpo. E quem está aqui ao meu lado é o seu amigo, e falou o nome do seu amigo, o escritor que havia desencarnado anos antes. Ele que me socorreu, papai. Volte para Deus, papai. Volte para Deus, papai. O seu filho Jim. E naquele momento o pastor chorava compulsivamente porque não poderia ser outra pessoa senão seu próprio filho, porque falava de fatos que aquela senhora, que era a primeira vez que ele via, não tinha como saber. E ele fechando os olhos, chorando, de repente, aquele silêncio e uma voz, James, sou eu, seu amigo fulano, aquele amigo, justamente o escritor amigo dele, agradecendo a ele porque o pastor James, que era jornalista, tinha feito uma matéria sobre uma obra desse amigo seu desencarnado, e ele agradecia aquela obra, ou seja, dando provas que era ele realmente. Eu estou aqui com seu filho está bem comigo, estamos junto dele.
Peço a Deus que você venha outras vezes para conversar com ele aqui. E assim aconteceu com o pastor James Pike. Ele passou a visitar o seu filho durante 10 sessões outras com sua esposa. E ali, cada sessão, ele foi fazendo essa viagem interior, ele foi fazendo a busca de si mesmo, a lógica, compreendendo a justiça de Deus, compreendendo a imortalidade do ser, compreendendo que o ser se comunica, a interferência dos espíritos na vida de cada um de nós. Tudo que a religião espírita vem nos trazendo, tudo que a doutrina espírita, que a ciência espírita vem nos trazer, estava ali consumado na vida do pastor James Pike. E naquele momento foi quando ele resolveu voltar para a Califórnia de forma totalmente transformada na sua vida. E no domingo ele sobe ao púlpito daquela catedral e diz para seus fiéis que ali o escutavam, depois da tragédia da sua vida, ele voltava dizendo: eu acredito em Deus, eu acredito na vida futura, eu acredito na comunicação com os mortos, eu acredito na reencarnação nas vidas sucessivas. E é lógico que o pastor não poderia continuar muito tempo naquela igreja. Ele foi tirado, quando desceu do púlpito, outro pastor assumiu e pediu desculpa aos fiéis, dizendo que ele tinha surtado pelo processo doloroso da perda do seu filho, foi afastado dali daquela igreja e ele tornou-se espírita, tornou-se um ser acreditando na vida, na imortalidade do ser, na comunicação, graças à busca de si mesmo, diante da dor, diante do sofrimento de cada um de nós. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, nesse exato momento, a opção que nós devemos tomar na nossa vida. Emmanuel nos diz, quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os homens de armas volverão à sementeira do solo, os canhões se converterão em arado, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. Assim como no começo eu falei, Gandhi disse que bastaria o amor pleno no coração de um homem para multidões de pessoas que têm ódio no coração ser apaziguada. E ali, naquele momento, nós vemos Emmanuel dizer para todos nós que as religiões do futuro farão a grande fraternidade suprema, e nós vamos vendo hoje já a doutrina espírita, as igrejas evangélicas, católicas, fazendo a grande fraternidade suprema, ajudando as pessoas necessitadas. Ele disse que a oração seria de alegria e de louvor. Emmanuel fala nesse livro Pão Nosso, é o capítulo 41, quem quiser pode estudar esse capítulo. Ele diz que a humanidade agora está chegando para todos nós, os pensamentos e atos viverão no nosso coração, pensamentos e atos positivos, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de nós em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz magnânima de Deus. Então, nós estamos vendo pessoas que reclamam da vida. Eu mesmo reclamo da minha vida. Quantas vezes reclamo da minha vida? Porque a gente se envolve nessas energias, nós ainda não alcançamos a plenitude que a doutrina espírita nos convida. Essa viagem faço todos os dias, mas ainda não alcancei realmente a plenitude da felicidade. E quantos dias a gente amanhece com a dificuldade de tocar a nossa vida? Assim como aquele homem que chegou para Monteiro Lobato, não, foi outro poeta, eu me lembro depois, dizendo para ele que ia vender aquele terreno, aquela granja aquele dia,
Olavo Bilac, me lembrei agora. Então, aquele homem era dono de um pomar maravilhoso, onde Olavo Bilac passava finais de semana com ele, era convidado naquele pomar maravilhoso. Esse rapaz encontra Olavo Bilac num bar no Rio de Janeiro, em 1800 e pouco isso, e de repente ele diz: Olavo Bilac, que bom você aqui. Eu vou pedir que você faça um texto para me colocar no jornal amanhã, que eu vou vender a minha propriedade. E o Olavo Bilac se espantou. Oi, mas vai vender aquele tesouro, aquela beleza? Vou vender, não suporto mais. Assim como cada um de nós não suportamos mais nossa vida e tiramos às vezes a vida, conforme aconteceu com o filho do pastor. Então, naquele momento, Olavo Bilac pega um papel, um guardanapo de papel, ele escreve: vendo encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao alvorecer, em meio à imensidão do verde, cortado por águas cristalina e marejante de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece tardes tranquilas na varanda ao entardecer. E ali deu para aquele homem pega esse bilhete maravilhoso, que é uma poesia, e fica parado na esquina, Olavo Bilac vai olhando até ir embora, e aquele homem parado lendo aquele bilhete. 15 dias depois, Olavo Bilac encontra ele e diz: e aí, amigo, conseguiu vender o pomar maravilhoso? E ele diz: vendeu o quê, Olavo? Nunca mais eu vendo esse tesouro. Nunca mais, depois que você me mostrou a beleza do pomar que eu tinha, que mostrou a beleza da vida que eu tinha, nada mais na minha vida tem valor. Tudo está nas minhas mãos já, tudo está nas minhas mãos. Tudo que eu achava que não tinha valor está na minha mão. Essa viagem em busca de si mesmo, essa compreensão que através de uma poesia de Olavo Bilac aconteceu na vida daquela pessoa. Então, nós estamos vendo a todo momento, meus irmãos, a gente ser chamado para essa busca de si mesmo. A doutrina espírita tem todos os elementos para qualquer ser humano aqui na Terra buscar a si mesmo, porque é a base da doutrina espírita. É a busca, a viagem interior que nós devemos fazer, é o Cristo que existe dentro de nós. A cada momento, Jesus transborda dentro de cada um de nós e ele se transforma em ato, graças a essa busca diária que nós vamos fazendo, mudando nossos vícios, mudando nossos defeitos, e aí nós vamos aos poucos fazendo a grande transformação que devemos fazer aqui na Terra. Então, meus irmãos, é chegado o momento onde todos nós estamos com tudo nas mãos para fazer essa grande mudança. Mudar a partir de agora, porque não há mais tempo, porque dias maravilhosos estão aqui nas nossas mãos. Apesar dessas dificuldades da transição planetária, os Espíritos nos dizem, se nós tivermos com o nosso pensamento voltado para essa busca interior, para essa busca espiritual, nós não vamos ter dificuldade de atravessar esse momento de transição planetária. E nós não vamos sentir o doloroso processo, porque nós seremos abençoados por Deus. Estradas temos que seguir adiante, montanhas temos que galgar, pontes temos que atravessar, mas nunca, segundo a espiritualidade, estaremos sozinhos. Estaremos sempre junto de nós, da nossa companhia espiritual, do nosso guia, dos nossos amigos. Eu estive como presidente da Fraternidade Espírita, o Amor e a Evolução, durante 6 anos aqui em Recife. Tive a felicidade de ser um dos fundadores dessa casa. E certa vez, eu como presidente da casa, eu disse para Fernando Veloso, eu não aguento mais, vou entregar, eu acho que até ele se lembra disso, vou entregar essa casa, vou entregar, eu estava resoluto, porque eram muitos problemas. Um presidente de uma casa espírita traz problemas, e esses problemas começou a me levar até esse pensamento de abandonar, de entregar a chave do centro. E nessa quinta-feira, nunca me esqueço disso, ia fazer uma palestra lá na nossa casa, Sueli Vercauze.
E eu, naquele momento, quando terminou a palestra dela, eu avisei antes para as pessoas que depois da palestra dela ia ter uma reunião, porque eu teria um assunto muito grave para conversar com todos no nosso centro. Pois bem, quando eu vou saindo de casa para assistir a palestra, que seria no nosso centro, o telefone toca, era um amigo meu que estava em Aracaju, e ele disse, Taua, recebi aqui uma mensagem para você. E eu disse, para mim aí em Aracaju? Sim. E está aqui escrito para você, estava escrito realmente a mensagem para mim, dizendo para que eu olhasse no computador antes de ir para o centro, que eu já estava na hora de sair. Eu fui no computador e baixei no e-mail e vi a mensagem. Ao meu amigo Taua, estava escrito lá em Aracaju, a mensagem do Espírita, onde meu amigo assistia a palestra e veio essa mensagem para ele. Ao meu amigo Taua, tu fostes escolhido para ser o presidente desta casa. O que tu queres? Tu queres um empurrão ou um chute? Faz agora a tua parte, deixa a glória para o céu, porque tu tem muito que pagar aqui na terra. E ali, lá de Aracaju, houve essa mensagem para mim, porque eu estava em busca de mim mesmo ali, caminhando no sítio da Trindade, onde eu caminhava, querendo a ajuda dos Espíritos, e não conseguia pela perturbação que existia no meu coração. Então é isso, meus irmãos. São chegados os tempos e nós agradecemos esse momento maravilhoso que todos nós estamos tendo agora de receber as bênçãos do céu. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, e que vossas vozes se unem num coro divino, espalhem vibrações de amor para todos os pontos do planeta. E dizei do fundo do vosso coração, Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem que encerra nossa tarefa na noite de hoje é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, o maior psicólogo do mundo, o maior terapeuta que nós podemos conhecer, Jesus. Que todos vocês tenham uma viagem em busca de si mesmo maravilhosa. Nesse momento, eu devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas Falcão, que está dirigindo os trabalhos da noite de hoje. Para se houver alguma pergunta de alguma pessoa, estou aqui à disposição, em nome de Deus e da espiritualidade amiga. Obrigado, Taua, pela palestra, mas é muito interessante essas mensagens que chegam nesses momentos que nós temos de dificuldade, nesse momento em que fazemos uma viagem para dentro de nós mesmos. Como você falou na sua palestra, a conquista de si mesmo é uma coisa muito, muito íntima, muito pessoal. E da mesma forma que aconteceu com você, com seu amigo, mandando uma mensagem lá de Aracaju para você, aconteceu com o pastor, lá estando em Londres, quando a sua moradia era nos Estados Unidos. E acontece isso porque para o mundo espiritual não existe um local físico, existe o amor que une as pessoas, né, através do pensamento. É esse amor a maior conquista que nós podemos ter, porque ele nos transforma e nos eleva. Eu vou pedir a você, Taua, para fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido mestre e irmão Jesus. Então, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos que, nesse momento,
os bons espíritos possam derramar sobre cada um de nós as bênçãos que necessitamos, Jesus. Que os bons espíritos possam encontrar no nosso coração uma terra fértil, onde todos os ensinamentos que nós possamos receber aqui nesta caminhada evolutiva se transformem em árvores e que nos dê frutos e que nos dê maravilhas de aprendizado em cada um de nós. Abençoa, Jesus, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Cada um de nós trazendo no fundo do coração, no fundo da alma, um desejo de mudança, um desejo de encontrar a si mesmo, nesta renovação que tu nos indicas, Jesus. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e meu fardo é leve. Então, que Jesus possa, nesse momento, abençoar toda a humanidade, abençoar cada um de nós, e que possamos abençoar esta casa maravilhosa, a casa dos humildes, e caminhando para Jesus, duas casas irmãs, no mesmo objetivo de amor e de fraternidade. E em nome de Deus, em nome de nossos guias espirituais, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, nós devolvemos a palavra ao nosso irmão Douglas, para que ele possa dar por encerrado a palestra da noite de hoje, na tua santa e divina paz. Assim, pedimos, com essa prece maravilhosa, pedimos permissão ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão, para encerrarmos essa 96ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aproveitando para mandar um abraço fraterno a todos que fazem parte da nossa casa, co-irmã, Casa dos Humildes. Um grande e fraterno abraço em todos vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz e muita luz para todos nós. Um abraço para todos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos. Até logo, meu irmão. Fique com Deus. Com Deus. Um abração. Muito obrigado. Obrigado.